Quantas vezes, por não dizer não, você assumiu compromissos que não era seu, tarefa de trabalho que não era sua, problema dos outros que não era seu? A gente tem que entender que o não, ele já é uma resposta. Você não precisa justificar o não. Nós, aqui, digamos, na nossa cultura, temos muito aquilo de querer agradar as outras pessoas. Já percebeu? Não importa o que aconteça, você pode ficar chateado, triste, mas é muito difícil você recorrer à resposta do não ou do que o sim. O sim é muito simples, o sim você vai lá e faz e você tira do seu tempo para estar fazendo coisa para outrem. Coisa que eu digo que não necessariamente você tem que fazer as coisas para você ganhar algo em troca. Não é disso que eu estou falando. Você vai entender um pouco mais no decorrer dessa conversa. Mas antes de mais nada, meu nome é Rômulo Vitor, seja muito bem-vindo e aqui eu falo sobre a tríade que eu considero que elas alinhadas levam você a ter o seu sucesso, aquela vida boa, aquela vida que a gente pede tanto. E são elas: desenvolvimento pessoal, relacionamento e finanças. Eu sei que alguma coisa você vai gostar desse vídeo, então já deixa o seu like, isso ajuda muito aqui no crescimento do nosso canal. Lembrando que eu estou reestruturando o canal. Ele já é um canal muito antigo, com um algoritmo que fazia muito tempo que eu não postava, então ele está voltando, ele está reestabelecendo para saber quais pessoas que vão gostar do meu conteúdo. Então você deixando o seu like, compartilhando, comentando aqui embaixo vai me ajudar muito nesse início dessa nossa jornada aqui nesse canal. Mas vamos lá, logo para você entender o não. O não simplesmente é algo muito importante, que desde criança a gente ouve muito não. Não sobe aí, não faça isso, não faça aquilo. Você recebe tanto não que parece que depois que você cresce, o não se torna algo muito forte. Você vai ferir os sentimentos da pessoa se você falar o não. Mas sim, de fato, isso é verdade, tá bom? Já vou deixar claro que existe algumas ocasiões das quais realmente você vai afetar outra pessoa neste sentido, dela ficar chateada, dela ficar triste, dela achar que não pode contar mais com você, mas calma que eu vou tentar explicar um pouco mais. Vou dar um exemplo aqui de um trabalho. Muitas vezes você se pega cheio de trabalho, cheio de coisa para fazer. Você já tá por aqui com os afazeres de casa e com o trabalho que você tem para fazer. Mas aí o seu chefe chega para você, vê que você tá na correria e entrega tudo no prazo, o que que ele faz? Além do seu serviço, ele estipula outro serviço para você. E aí você, para tentar não ter problemas com o chefe, para tentar puxar o saco, quem sabe, do chefe, ou até mesmo não ser demitido, você acaba dizendo sim a uma tarefa que você não queria, que está totalmente fora do seu planejamento, e se você fizer essa tarefa do qual você foi incumbido agora, tarefas que você já tinha para fazer, você vai acabar atrasando. Mas mesmo assim você decide ficar preocupado, ficar atolado, ficar desesperado pela falta do não. Claro que nessa situação do chefe, vamos dizer que é muito arriscado em algumas situações por conta da cultura que nós vivemos. A cultura é: você tem que fazer mais, você tem que entregar mais. Você tem que estar presente a todo momento, em todo lugar. Você está nas suas férias, se o chefe te mandar uma mensagem, ah, mas é porque tem uma coisinha aqui para resolver. Você não fala não. Porque é cultural o medo de perder o emprego. E não que isso não vá acontecer, mas você tem que impor limites. A questão aqui que eu estou dizendo é: você impondo limites nessa situação do trabalho, você tem que explicar ao seu chefe não somente o não. Essa situação em específico precisaria sim de uma justificativa. Exemplo: chefe, olha, eu não posso assumir esse novo compromisso pelos compromissos que eu já tenho com a empresa e eu preciso entregar eles, além de entregar no prazo, eu tenho que entregar um ótimo trabalho para a empresa. Então, se eu me dedicar a esse trabalho novo no qual estou sendo incumbido, por exemplo, eu não conseguiria estar entregando nem no prazo e nem com a qualidade devida esse antigo trabalho. Então, eu me recuso a fazer. E isso, de duas uma: ou você pode ser demitido, que é fato, e aí você tem que se preparar para isso, porque querendo ou não, você não vai entregar os outros trabalhos. Você não vai entregar nem nos prazos e nem na qualidade que você queria. De qualquer forma, imagina, se você não entregar na qualidade que seu chefe queria, você não seria demitido de qualquer forma, por exemplo? A questão é: você pode ser demitido ou você pode ter respeito do seu chefe, porque você vai mostrar para ele que você está dedicado realmente aquela atividade que você se propôs a fazer anteriormente. Então, você recusando, aí você tem que fazer. Não adianta você recusar uma tarefa e entregar a outra de qualquer jeito. Não. Assuma a responsabilidade do que você está fazendo e faça. Isso com relação ao trabalho. Agora, vamos um pouquinho para a vida pessoal.
Digamos com amigos, familiares, qualquer outro tipo de relação que você tenha. Muitas vezes a gente deixa de falar um não e assume os problemas das pessoas. A gente assume literalmente toda a situação pra gente. E quando a gente não fala um não, a gente se sente mal por não estar falando não. Você se sente mal por você não estar falando não, porque isso vai ocupar do seu tempo, você vai ter que desdobrar 1000 coisas em uma para conseguir ajudar aquela pessoa. E você também se sente mal por não falar o sim, porque você gostaria de estar ajudando essa pessoa. Porque é uma pessoa que você tem em consideração, que você ama, que é um amigo, seja lá o que for. Mas esse sim que você fala para essa pessoa, assumindo o problema dela, seja qualquer tipo de coisa. Coisa que vai te tirar da programação do seu dia. Coisas que eu digo aqui para vocês sempre com relação à programação, que você tem que ter um objetivo e programação na vida. Isso é anotado. Então você vai conseguir se planejar. Então se você tem uma programação e você fala sim para aquela pessoa, e isso acaba distorcendo a sua programação, você não consegue fazer aquilo que você ia fazer no dia, isso é ruim para você. Você vai acabar se sentindo mal depois por não ter concluído as suas tarefas. Mas a tarefa da outra pessoa você vai concluir. Por quê? Porque você disse o sim. A questão aqui, eu não estou dizendo que você deve falar não para tudo. Não é isso. Você tem que identificar as coisas que são tecnicamente não essenciais para você. E isso que eu falei nada mais é do que você colocar numa balança. Se você disser o sim, o que isso vai pesar? O que eu vou deixar de fazer? Se eu disser o não, o que vai acontecer? Exemplo, essa semana aconteceu de infelizmente um familiar meu se machucar e mandei mensagem para ele. Eu estava inclusive aqui gravando as nossas conversas e ele aqui do lado, literalmente 5 minutos da onde eu estava, virou para mim e perguntou se eu poderia levar ele em casa. Então eu estava a 5 minutos dele, mas a casa dele era mais ou menos uns 15 a 20 minutos da minha casa. Isso ia me tirar do meu cronograma? Quando eu coloquei na balança eu falei, não vai me tirar. O meu cronograma, eu já fiz o que eu tinha para fazer hoje. Por quê? Porque eu estou acordando mais cedo. Por isso que eu falo, é bom você sempre se precaver dessas situações. E aí depois a gente vai ter uma conversa específica sobre se precaver de possíveis situações ruins. Vocês vão entender aqui nas próximas conversas no canal. Isso vai ser bem específico. Então essa situação foi de certa forma uma emergência. E eu peguei e fui lá. Prontamente, depois que eu coloquei na balança, eu vi que isso ia ser bom para mim. Não ia ser algo ruim. Por quê? Porque além de ver como o meu familiar estava, eu ia conversar com ele, eu ia dialogar, a gente teve bons momentos, a gente foi comer junto e dali foi maravilhoso, não tive nenhum problema. Tanto é que foi caminho para o que eu iria fazer mais tarde, olha só. Olha só como eu tinha uma programação. Então, na mesma cidade que eu fui deixar esse familiar, a minha filha estava naquela redondeza. Então eu aproveitei, falei, opa, já vou para lá, passo na redondeza e olho a minha filha e fico um pouquinho com ela. Foi dito e feito. Voltei para casa e fiz o que eu tinha para fazer. Então você entendeu que eu coloquei na balança? O que eu perderia, digamos assim, de tempo? O que eu deixaria de fazer? E nada. Tudo deu certo. Foi tudo no momento certo. Essa é a questão, você entender o que é essencial para você e o que não é. Porque o que pode ser essencial para mim, pode não ser essencial para você. O que para mim é uma coisa que eu não deixaria de fazer, para você é uma coisa banal, por exemplo. Então, coloque na medida o que para você, de fato, você deve deixar de lado, aplicar o não constantemente, para que isso não afete a sua vida, para que isso não te deixe mal futuramente. Então você tem que aprender a usar o não. Temos esses 2 livros aqui, que falam muito bem disso. Diário Estoico e Essencialismo. Ambos falam disso. Essencialismo, então, nossa senhora, eu aconselho muito vocês a lerem. Inclusive, tá aqui o link na descrição, todos os livros que eu recomendo. Aqui na descrição você vai ter acesso ao link para que você consiga adquirir eles. E eu digo para você, uma leitura maravilhosa de ambos os livros que eu estou indicando, porque eu recebo muita indicação nos cursos que eu estou fazendo, nos vídeos que eu olho no YouTube, todos eles eu olho um pouquinho e se tornou meu novo vício, viu? Comprar livro. Então indico para vocês entenderem um pouco mais sobre a maravilha do não. Literalmente, o não ele tem que se tornar algo constante e cotidiano na sua vida. Quando você lê Essencialismo, você entende mais a fundo isso. Você entende o porquê você deve fazer isso. Porque aqui só foi a ponta do iceberg para você melhorar seu desempenho, para você não ter que se afundar em ansiedade, para você não ficar triste por não falar o não.
para você não ficar triste por falar o sim, para você não cumprir as suas metas. Então isso foi só o básico. Ali você consegue aprofundar muito esse conhecimento e aconselho vocês. Mas lembre-se, antes de tudo, você tem que passo a passo, de pouco em pouco. Não adianta você chegar de uma hora para outra e meter não em tudo que você fizer na sua vida. Não, lembre-se, anota programação. Olha, eu tenho esses projetos. Nessa área da vida, eu não gostaria de aceitar mais projetos. Nessa área da vida, tem atitudes que eu não gostaria mais de fazer. E assim você vai. No final das contas, as pessoas podem ficar chateadas com você? Sim, pode. Só que elas vão te respeitar. Porque você é uma pessoa que está focando no que é essencial para os seus objetivos. Você está mudando de vida. E é claro, sempre digo aqui, antes de mais nada, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, deixa o seu like, saiba que é muito importante, comenta aqui no vídeo, porque eu gosto de interagir com vocês e seria muito legal vocês comentarem mais. E lembre-se, sempre vou estar falando isso no final das nossas conversas e em 90% delas. Dê o seu primeiro passo.